Estava falando que poucas vezes, né, eu vi tanta vergonha em 24 horas. É, Ontem eu abri o programa com uma entrevista, que aliás eu agradeço, muito elogiada por vocês, as perguntas foram enviadas inclusive pelos patronos no nosso grupo de WhatsApp, e eu fiz essa entrevista com um militar israelense que nos esclareceu muitas coisas sobre a situação do conflito entre Israel e o Irã. E naquela oportunidade, eu disse a vocês aqui no Paulo Figueiredo Show que nós prezamos por informação de qualidade e comentários coerentes, né? A gente está vendo aí uma mídia que está batendo palma para a situação do Irã de forma assustadora, né? Passando pano para o Irã, para uma ditadura nojenta, mas tudo bem que eles batem palma para a ditadura nojenta do Brasil, bater palma para a do Irã é a mesma coisa. Mas o meu ponto é que você pode até não gostar da minha opinião, mas você não pode dizer que o Paulo Figueiredo não é um cara coerente. E como vocês vão ver no programa de hoje, informação de qualidade e coerência não são coisas que você encontra mais no jornalismo brasileiro. Eu disse isso ontem, quando a CNN demitiu aquela Basília, não sei lá das quantas, aquela feinha, gorducha, burra, que nem uma porta, não sabe nem o que está escrito na bandeira do Brasil, e demitiu, acabou com não sei quantos programas e tal. E enquanto eu dizia isso, e postei sobre isso nas redes sociais, vocês devem se lembrar que a CNN, naquele momento, estava noticiando o seguinte: a CNN, PF conclui a BIM paralela e indicia Bolsonaro, Ramagem e Carlos. Mas não quero ser injusto aqui com a CNN, porque eles nem foram os únicos. É claro que não. Você tem a Dani Lima, que não pode ver uma vergonha que ela já quer passar. E na ânsia de dar o furico jornalístico, ela comentou sobre esse assunto. E a gente tem um clipe aí, Bruno, a gente gosta da memória da internet. Bota aí pra gente. Fato que eu trago para vocês, a Polícia Federal, eu perguntei à fonte, qual é o entendimento a respeito do ex-presidente? Perguntou à fonte. Não só sabia que o esquema existia, como se beneficiava dele. O filho, Carlos Bolsonaro, seria, digamos, o arquiteto intelectual do gabinete do ódio. Os outros lados estão sendo disparados pela equipe tanto do G1 como da Globo News, e a gente, claro, está à disposição para trazer a posição desses alvos da PF ao longo dessa. E se você... Bota de novo aí pra gente, Bruno. Não tira não, que eu quero botar o telão. Para fechar aqui o relato que eu trago para vocês. Eu quero botar esse telão aqui, pausar o aqui. O esquema existia como se... Deixa que eu pauso e desfalso. Tá aqui, ó. PF conclui inquérito da ABIN paralela e indicia Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ramagem e o diretor da agência. Nós estamos vendo que ela falou com as fontes, está tirando onda, e falou com as fontes que a Polícia Federal havia indiciado o Bolsonaro. E que o Bolsonaro, inclusive, sabia de tudo e se beneficiava do esquema. Ora, vejam, esse é o maior, hoje, canal de notícias do Brasil. E o segundo maior é a CNN. A Jovem Pan não sei se ainda existe, mas o segundo maior é a CNN. Reparem ontem que quando eu comentei sobre isso, eu disse que o Bolsonaro não tinha nem se ouvido e que esse indiciamento não fazia nenhum sentido. Então, enquanto o Paulo Figueiredo aqui estava levantando suspeitas sobre a natureza desse indiciamento, a velha mídia não só abraçava a história, mas propagava essa notícia falsa para todo o Brasil e para o mundo, na verdade, e ainda culpava o Bolsonaro, já o condenava pelos supostos crimes. Só que a verdade veio mais rápido do que a revogação do mandado de prisão pelo Alexandre de Moraes para o Mauro Cid. E em tempo recorde, hoje, a velha mídia está tendo que desmentir a si mesmo. O título da manchete do UOL e é autoexplicativo: Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da ABIN paralela. Veja só, segundo o UOL,
O indiciamento do Bolsonaro não ocorreu porque ele já havia sido indiciado por organização criminosa no caso da Disney, o caso que foi absolutamente desmontada, essa organização, pelo Mauro Cid. Então ele não poderia ser indiciado novamente no mesmo caso, na mesma organização criminosa na BIM paralela. Ou seja, o Bolsonaro não estava na lista dos indiciados. Só que, na correria para dar o furo, alguém decidiu dizer que ele estava. Por isso é que há um problema em estar a serviço do Supremo Tribunal Federal. Porque vocês acabam aceitando qualquer narrativa sem sequer levantar uma dúvida. Meu Deus do céu, eu me pergunto onde a Dani Lima vai enfiar a cara dela depois de ser desmentida na mesma emissora tão rápido. Depois de uma cagada colossal dessa, que não é a primeira. Não é a primeira nesse caso. Lembrem da história do laptop da ABIN que tinha sido apreendido supostamente com Carlos Bolsonaro. Dos mesmos autores. E o que acontece? Quando vem um jornalista e dá uma barriga dessa, o que acontece? Nada. Ninguém é demitido. Por que ninguém é demitido? Se você é incompetente na sua profissão e você faz uma cagada desse tamanho, com repercussões até internacionais, o normal é você ser demitido. Afinal, em tese, a sua profissão é justamente informar ao público. Só que a sua função, a função de um jornalista da Globo News, não é mais informar o público. A função do jornalismo profissional hoje não é mais informar o público. E é por isso que a Dani Lima não é demitida. É por isso que o cara do UOL não é demitido. É por isso que o cara da CNN até foi demitido. Por isso que depois dessa vergonha aqui, tem um vídeo, a própria Globo News responde a própria vergonha. Vejam, bota aí o vídeo. 10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News... Peraí. Quem tá cometendo fake news agora é a Polícia Federal. É a polícia... Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal aqui. Reparem que botaram no rabo da Polícia Federal. A Dani Lima disse que tinha fontes, o cara do UOL tinha fontes, e aí botaram no rabo da Polícia Federal. Diferentemente do que as nossas fontes, que fontes informaram da Polícia Federal? Ou seja, entendo, esse inquérito ainda não havia sido divulgado. Eu conversei com os advogados do presidente Bolsonaro. Estas pessoas da Polícia Federal que estão vazando informações para a Globo News estariam, em tese, como eles gostam de escrever nos relatórios deles, cometendo crime de violação de sigilo funcional. Eles estavam vazando para a imprensa uma informação que eles tinham graças ao sigilo profissional do qual eles gozavam, a posição que eles gozavam com policiais federais. Então, estes criminosos cometeram não só o crime da violação de sigilo funcional, que é crime no Código Penal brasileiro, mas cometeram também o crime que é crime no Código Penal do Xandaquistão, que é o crime de fake news. Quem está dizendo não sou eu, é a Globo News. Vou botar de novo. J10 de volta e com uma correção. Diferentemente do que integrantes da Polícia Federal confirmaram mais cedo à Globo News, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi indiciado hoje no caso da ABIN paralela. Cadê a musiquinha da comédia? O relatório final da investigação ao Supremo Tribunal Federal, com 36 indiciados, entre eles o vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correa. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o documento aponta indícios do crime de organização criminosa. Segundo a PF, como ele já tinha sido indiciado pelo mesmo crime em outro processo, não poderia ser indiciado novamente neste inquérito. Achei maneiro a Globo voltar com esse remake dos Trapalhões. Top. Achei top o remake. Muito bom. Elenco novo, mais mulheres, mais inclusivo. Sempre fui fã dos Trapalhões.
assim, eu fico me perguntando, ninguém para apurar, é uma velocidade. A CNN fez um pouquinho pior. A CNN mudou a manchete delas. Tirou que o Bolsonaro tinha sido indiciado. Deixa a nossa musiquinha aí, Bruno. Vejam, pelo menos, eles consertaram a matéria, mas não pediram nem desculpa. Na Globo, a Globo fez a maior cagada. Ela não consertou a matéria. Apesar do vídeo em que a mulher admite que eles tomaram bola nas costas da fonte deles, hoje chega a Dani Lima às 11 da manhã e vem com essa aqui. Bota aí, é muito bom. Exatamente isso que está aqui na tarja, para você entender. Bolsonaro já é indiciado. O relatório final das infrações na ABIN Meu Deus do céu! As conclusões já apresentadas no indiciamento dele lá atrás por organização criminosa, que inclusive foi utilizado para dar base à parte da ação penal que trata do golpe. Vamos seguir. Do golpe. Segundo o documento enviado ontem para o Supremo Tribunal Federal, enviado recentemente ao Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro seria o beneficiário do esquema de espionagem ilegal. Ele é apontado como responsável criminalmente pelo esquema de investigação ilegal de autoridades e jornalistas que eram alvo do interesse do governo anterior. Isso consta do relatório da Polícia Federal. Então foi indiciado, certo? O presidente não está na lista de novos indiciados, por quê? Como informado pela Polícia Federal ontem, aliás, de que ele sim era indiciado, porque ele já responde por organização criminosa numa ação correlata. Agora, sim, ele é implicado em prática criminosa no relatório final. Vocês entenderam? Ele não está na lista dos indiciados, mas ele está implicado por ter cometido crime. E, na verdade, ele é indiciado. Mas ele é indiciado num outro caso, que é correlato. Tipo assim, Bolsonaro não foi indiciado pelo caso da ABIN paralela, como a gente mentiu que tinha sido. Mas foi indiciado no golpe da Disney. Então a gente não tá errado. Não tem problema que foi outro caso. Não tem problema que todos os outros jornais já desmentiram. Nós não fazemos jornalismo profissional. Nós fazemos assessoria de imprensa. Entendeu? Mas se você acha... Eu gosto do Dante's Inferno, né, da Divina Comédia, porque o inferno tem camadas. Eu gosto dessa ideia de que o inferno tem camadas. Né? O céu tem camadas e o inferno tem camadas. Não pode estar todo mundo na mesma lama. Abaixo da camada do inferno da Dani Lima, há mais uma camada. Que é a camada... Não estou falando assim, Miriam Leitão e tal. Eu estou falando de uma camada mais baixa. Quem que vocês acham no chat que está no jornalismo numa camada mais baixa que a Dani Lima? Eu vou dar 10 segundos para vocês acertarem. Ninguém acertou até agora. Eu vou dar uma dica. João Pedro aceitou. Eu já fui fã, eu já comprei livro desse cara. Ele já foi muito querido pela direita brasileira há alguns anos. Escreveu O País dos Petralhas. Então, se você agora começou a chutar Arruinaldo Azevedo, você acertou. Porque, infelizmente, eu não tenho a verba da Globo, o número de assinantes ainda não chegou nesse ponto, mas a gente não tem prêmio, uma premiação para os piores jornalistas. Eu queria fazer um Framboesa de Ouro do jornalismo, alguma coisa assim. Então, vejam, quando eu falo do Arruinaldo Azevedo, eu falo assim, há alguns dias ele estava comentando sobre a delação do Mauro Cid.
Aliás, eu vou deixar vocês ouvirem o jornalista profissional falando. Eu peço perdão, audiência, se você ficar nauseado. É por isso que eu faço Paulo Figueiredo Show bem depois do almoço, para você já ter feito a digestão. Bota o vídeo aí do professor de South Park. A delação do Cid pode ser anulada. Ah, pode ser. Sim. Se Claro. constatar mentira, não sei o quê. Se ele mentiu Pode sobre ser. não ter usado rede social e usou, se ele mentiu sobre não ter conversado com ninguém e conversou, se isso ensejar punição, que se puna, ele que arque com as consequências. Estamos alinhados. É importante porque isso... Ou ele disse essas coisas, e aí é preciso ver como é que a delação dele fica. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou anular a delação premiada de Mauro Cid. Vamos começar. Moraes faz o óbvio e nega a anulação da delação do Cid. Se no processo da delação tem vazamento, enquanto a delação está sendo debatida, enquanto ela está sendo pensada, aí sim, agora não. Agora não, ele falou com não sei quem durante... E aí, vai anular por causa disso? Cara, que vergonha, meu irmão. Puta merda, imagina o cara sair com... Puta, o cara entra no estúdio, passa um óleo de peroba na cara, fala, porra, inverniza, porra, agora sim. Esperado, não vai anular a delação, pô. O Alexandre disse que não vai anular, cara. É o meme do 11h59. 11h59, a delação do Cid pode ser anulada se constatar mentira. Meia-noite, Moraes faz o óbvio e nega a delação a anulação da delação de Cid. Vai anular? Se tem vazamento, se falou com não sei quem, vai anular por causa disso? Cara, e o sujeito, que eu falo para vocês, ele não é pago para te dar uma opinião, ele é pago para ser assessor de imprensa. Coerência não existe. Esses caras, isso é o tal do jornalismo profissional. O Paulo Figueiredo é influencer, empresário, apresentador, nunca apresentei um programa. Outro dia eu estava explicando para uma jornalista da Folha, eu falei, mas você era apresentador da Jovem Pan. Eu falei, nunca apresentei, quem apresentava era o Paulo Matias, era o Vitor Brown, era o Pioto. Eu nunca apresentei um programa. Eu apresento no máximo o Paulo Figueiredo Show. Mas eu sou um comentarista político. Mas jornalista, Deus me livre. Jornalismo, Deus me livre. Jornalista profissional. Jornalista profissional, Reinaldo Azevedo. Mas eu tô falando para vocês que o jornalismo profissional morreu tem 4 anos, porra. Tem 4 anos que eu tô falando, não tem 4 anos que morreu, não. É porque 4 anos atrás, mais ou menos, eu estava estreando na Jovem Pan. Vocês lembram disso? Vocês lembram? O jornalismo profissional morreu? Vocês lembram desta frase? Foi a primeira vez que eu viralizei. Você tem aí o vídeo, Bruno? O que será que a Jovem Pan lidera sempre? O ouvinte que está aqui pagando, inclusive com anúncios, para ver jornalismo profissional? Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda. Direto do túnel do tempo.